Qual é a responsabilidade do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? E o senhor acha que há uma omissão ou uma prevaricação neste momento por parte dele? Camilo, a sua pergunta vai ser exatamente o objeto da investigação. Eu não posso me antecipar com opiniões, porque seria irresponsável, mas temos uma base de fatos, né? O Josias já explorou uma parte disso. Desde o dia 30, pelo menos, esses fatos eram esperados. Eu diria pelo menos porque todos nós que atuamos nessa questão estamos acompanhando a realidade desde o dia 7 de setembro, na verdade. Então, há uma preocupação nos setores de segurança, na área de inteligência, de identificar quais eram os riscos de problemas e que continuam sendo necessários acompanhar até a diplomação e a efetiva posse do novo presidente. Então, todos nós sabíamos do risco. Então, dizer-se de surpreso, surpreendido, é um pouco de eufemismo ou de brincar com as palavras. Então, o que precisa ser investigado agora é o seguinte: o quanto sai do campo da incompetência e o quanto entra no campo da intenção. Por que, que a Polícia Rodoviária Federal, que foi tão ativa no dia 30, no bloqueio ou na fiscalização de veículos, de ônibus, na segunda-feira, no dia 31, não nada fez, né? Tudo isso é objeto da investigação. Mas mais do que isso, Fabíola, essa é uma das investigações. A investigação que olha para o papel do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal buscará entender se havia informes de inteligência, se esses informes chegaram ao comando da polícia, como é que ela agiu, como é que ela se preparou. Porque, de fato, depois que o problema escala, depois que você passa a ter espalhado pelo Brasil todo, você tem que mudar a estratégia, tem que chamar PM, tem que chamar enfim, algo mais efetivo. Mas por que não foi feito? Essa é a pergunta. E aí entra uma preocupação essencial de todos nós, que é evitar que os órgãos de Estado sejam capturados. Os interesses pessoais, as paixões pessoais de cada uma das pessoas têm que ser deixadas de lado quando elas assumem um papel de dirigentes ou de membros de um órgão de Estado, de uma instituição de Estado, como é o caso de todas o Ministério Público, como é o caso do setor de Agora, segurança. doutor Então, Ubiratã, essa é uma investigação importante. quando eles falam que eles não conseguem desbloquear, eles falam sobre falta de pessoal, que eles já aumentaram em 400% o efetivo, e que não há muitas manifestações, o Brasil é gigante, e eles não conseguem ter o controle disso. Essa justificativa faz sentido ou não? Não, Fabíola, sinceramente não, porque o que nós temos é o seguinte: se você deixa algo aumentar, se você deixa escalar, para usar uma expressão comum, é evidente que você vai ter mais dificuldades. Se você está lidando com um pequeno foco de incêndio e nada faz, esse foco de incêndio tende a crescer. E aí depois que ele cresce, você falar que, mas eu não tenho gente para combatê-lo, embora ainda que seja verdade em alguma medida, você tem, mas sim, por que você deixou que isso chegasse a esse tamanho? Uma atuação imediata, uma atuação clara de que, olha, não serão permitidas bloqueios, não serão permitidos protestos antidemocráticos, nós agiremos com rigor, teria tido o condão de parar ou pelo menos de diminuírem muito a proporção que isso tomou. Agora, conforme você vai deixando aquilo crescer, há um efeito de massa. Não tem punição, a polícia não vai fazer nada, surgiram aqueles vídeos de policiais rodoviários que chegaram lá e falaram: não, nós estamos aqui só para olhar, não vamos fazer nada, se chegar alguma hora nós vamos ver com vocês como é que a gente faz. Isso tem um papel propagador. É como uma mentira, Fabíola. Se você não a interrompe no início, ela se propaga e a partir daí é difícil você apagá-la. Então, hoje, de fato, especialmente ontem ou anteontem, o volume era muito grande e era necessário o uso da Polícia Militar no apoio à Polícia Rodoviária Federal. Mas uma atuação tradicional, comum, corriqueira para a Polícia Rodoviária Federal teria sido agir de imediato, evitar que os processos ampliassem, ganhassem dimensão, e aí não se falaria mais em falta de efetivo, porque com os protestos inicialmente contidos, os outros não se repetiriam. Ora, o Biratã, há dias atrás, se não me engano, anteontem, 3 dezenas de subprocuradores da República, subprocuradores gerais da República, fizeram uma manifestação instando o procurador-geral Augusto Aras a agir diante desse cenário de anomalia institucional que nós estamos verificando no país, né? Na sua avaliação, eu entendo que não é seu papel ficar avaliando a atuação do procurador-geral, mas na sua avaliação, não houve também uma omissão da parte do procurador-geral
Estão aí, o Ministério Público está agindo, está pedindo providência, pedindo investigação, mas não houve uma omissão da cúpula do Ministério Público Federal? Josias, de fato, você tem razão, eu não tenho o papel de ficar fazendo essa análise, mas vamos ser mais claros. Assim, o Ministério Público agiu, e agiu com base em suas unidades locais. Nós atuamos com base nos diversos procuradores-chefes, os colegas que estavam de plantão. Teria sido ótimo uma atuação mais clara, uma mensagem mais clara do Procurador-Geral. A cúpula agiu. Você vê o vice-procurador-geral eleitoral provocou o ministro Alexandre em relação a esses protestos. A segunda Câmara e a sétima Câmara pediram a instauração do inquérito e a investigação, e mais do que isso, cobraram diretamente da Polícia Rodoviária Federal quais eram as medidas que estavam sendo tomadas. O que nós estamos aqui é diante de uma instituição que você conhece bem, que é o Ministério Público, que tem uma das suas belezas, que é ser essa independência e essa possibilidade de atuação a despeito de. A base agiu. O Procurador-Geral poderia ter vindo mais cedo e ter sido mais claro? Sim. Essa coordenação, que é algo importante, que teve que ser feita pelos procuradores-chefes e por toda essa equipe, até que veio a reunião feita no dia 1º, às 17 horas, em que o Procurador-Geral se reuniu com todos os procuradores-chefes, prometeu o apoio necessário a todos eles, fez uma leitura de que o discurso oficial no Palácio do Alvorada seria suficiente para desfazer os protestos, o que não foi replicado por todos os outros membros. A visão era clara que isso aconteceria, o que aconteceu no dia de ontem. Então, essa falta de liderança, ela não impediu o trabalho do Ministério Público, mas, é claro, é um sinal ruim, é um sinal que nós poderíamos ter sido melhores, e esperamos que ele ainda tenha tempo de mudar a sua postura e de assumir o protagonismo que o PGR tem que ter.